Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Boa noite a todos. Espero que todos estejam bem, com muita saúde, com muita paz e amor no coração. Nós possamos hoje ter uma noite abençoada, cheia de aprendizado. É uma honra estar aqui mais uma vez, para poder dividir esse momento de compartilhamento de conhecimento, de experiências, de energias. E hoje eu vou fazer o comentário do capítulo da questão 61 do Livro dos Espíritos, que ela ainda se encontra nessa parte primeira do Livro dos Espíritos, que está se tratando sobre as causas primárias, Está dando para a gente essa base, Tratando sobre todo o início, nos dando os fundamentos, para que a gente possa, aí sim, realmente ter um estudo mais avançado. E ela também está no capítulo 4, que vai tratar sobre o princípio vital, que a gente ainda realmente não tem uma explicação certa do que é, mas nós vamos ver mais para frente realmente do que se trata, ter esse entendimento mais profundo. Mas a gente vê que já esse princípio vital é o que vai orientar toda essa parte desse capítulo, que vai dar essa base para a gente realmente poder entender as questões aqui um pouco melhor. E a questão 61 vai dizer o seguinte: a diferença entre a matéria dos corpos orgânicos e a dos inorgânicos. Então, uma pergunta bem simples e direta, Existe diferença entre a matéria, vamos dizer assim, de maneira bem realmente simples e direta, do que é vivo e do que não é vivo, O que a gente pode pensar como isso, então? Na composição material mais primitiva, esse só, realmente a matéria desse aqui, pedacinho de papel aqui, e da minha mão, da ponta da minha unha que seja. Existe diferença na composição material, na matéria em si, entre os dois? Os espíritos vão responder o seguinte: a matéria é sempre a mesma, porém nos corpos orgânicos está animalizada. Então, aqui a gente tem a resposta também bem simples e direta, de que a matéria, então, dos dois é a mesma. Então, a gente pensa, então, no corpo inorgânico e no corpo orgânico, a matéria dos dois é a mesma. A gente tem essa diferença, vamos dizer assim, da composição material, A gente pensa um pedaço de papel e a capinha de celular, são coisas bem diferentes, Tem propriedades, físicas diferentes. A madeira e a barra de metal, são elementos químicos compostos, orgânicos diferentes ou inorgânicos, diferentes. Mas a matéria, nessa questão mais simples e primitiva, se a matéria por si só dos dois é a mesma. O que a gente pode pensar de maneira bem rudimentar é que os dois são iguais, tanto o inorgânico quanto o orgânico são iguais porque são compostos de átomos, De maneira bem simples, A matéria, então, é igual porque a matéria em si só, por si só, são os átomos, que formam esses corpos. E eles, apesar de serem elementos diferentes, são átomos. Por si só, são elementos químicos. Isso é o que importa, isso que faz eles serem iguais. Mas aqui ele vai mais a fundo, então isso explica. Se a matéria, então, dos dois é igual, qual que é a diferença, O que vamos dizer assim, dá a vida aos corpos orgânicos? O que é a diferença deles para os corpos inorgânicos? Ele fala, então, que a matéria desses corpos orgânicos está animalizada. A gente ainda não sabe muito bem o que significa, então, está animalizada. É que ela vira um animal, de maneira bem ridícula assim. Mas então, o que é um animal? É um ser vivo? É algo selvagem? É algo que se move? Mas, se a gente pensar, corpos orgânicos não são só animais. São plantas,
são simplesmente células ou outros seres pluricelulares, né, diferentes, são mas muito rudimentares. Não é só o animal, né? Em questão biológica, o animal é uma classe bem específica, né? Algo bem específico, que existem outras coisas orgânicas diferentes de animais. Então, o que significa isso? E aqui, vou dar uma pequena roubadinha, né, da questão da semana que vem, a questão 62, que vai ajudar a gente a entender o que se trata disso, o que se trata da matéria estar animalizada. A questão 62 vai perguntar: qual a causa da animalização da matéria? Os espíritos respondem: sua união com o princípio vital. Então a gente ainda não sabe o que é a animalização por si só. Nós vamos entender, assim, vamos dar essa classificação bem simples, de que a animalização é a matéria orgânica que vira orgânica, né? Isso que é a matéria estar animalizada, ela estar viva, de maneira bem simples. O que faz então essa matéria não viva virar viva? É ela estar unida com o princípio vital. E essa palavra é bem importante, a união da matéria com o princípio vital. Não só o princípio vital por si só, que é a vida, né? A vida não está no princípio vital, mas ela está na união do princípio vital com a matéria, né? Então nós temos então que a diferença entre os corpos inorgânicos para os orgânicos é que os orgânicos, a matéria, ela está unida então com esse princípio vital, que a gente vai entender um pouquinho mais para frente do que se trata, né? A gente vai ter a explicação do fluido cósmico universal, né? A gente fala também daqui do fluido elétrico animalizado, né? De certa maneira, essa classificação mais simples, né? Mas a gente tem essa ideia de que ele é uma parte desse fluido cósmico universal, de maneira bem simples, né? É desse tudo que forma o mundo, o universo por si só, essa parte que vem a dar vida à matéria, a se unir com a matéria e dar vida a ela. Mas essa questão aqui, muito importante para nós, porque ela vem trazer um pensamento interessante, né, de que não importa se é vivo ou não vivo, a matéria é a mesma. E a gente pensa então, essa matéria é a mesma? Quer dizer que a gente pode pensar então que ela tem a mesma origem, que ela tem o mesmo destino, né? Se algo é igual, às vezes vem do mesmo lugar, vai para o mesmo lugar, né? Está em união. Esse é o pensamento que a gente tem que ter, né? Que nós estamos em Deus, perante a Deus, somos todos iguais, somos todos em união. E estamos não só em união entre nós mesmos, mas estamos em união com esse princípio, né, vital. Esse princípio vital que nos dá, uma palavra muito importante, movimento, né? É isso que nos faz, né, vamos dizer assim, ser vivos, ser humanos. É a energia, é o movimento, né? A gente tem que pensar que isso é o combustível, né, que nos alimenta, que nos dá vida. O que o combustível faz? O combustível faz o motor girar, né? É o movimento. E é isso que é importante para a gente ter em mente, que nós precisamos estar então em movimento, a gente precisa estar evoluindo, crescendo e agindo e trabalhando e fazendo alguma coisa. É isso que nos ajuda, né, a ser nós mesmos, nos ajuda a crescer, ajuda a gente a ser gente, né? Ajuda a gente a ser vivos, né? A gente pensa que às vezes quando a gente está um pouco mal, quando a gente está meio abalado, triste, ou até mesmo deprimido, com uma condição um pouco mais severa, o que é a nossa, um pouco que a gente sente, né? A gente fica nessa intenção de que querer ficar quietinho, ficar meio parado, né? Que a gente se sente um pouco mais, né, desgastado, um pouco mais sem vida, um pouco mais fraco, né? Então a gente tem que pensar que pra gente, então, nos sentir com vigor, com essa virilidade, com essa força, essa vontade de viver, a gente tem então que estar buscando o movimento, buscando a ação, buscando estar sempre agindo, né? Essa é a palavra muito importante, a ação, o movimento. Quando a gente pensa, o que é a caridade?
que é o nosso, vamos dizer assim, nosso objetivo, nossa missão primária, né? Essa que a gente quer fazer nesse mundo, praticar a caridade. O que é? É o amor em movimento. Isso aqui é muito importante, então, de nós termos em mente essa questão de estar, então, agindo e crescendo e tentando, né, evoluir. Tentar um pouco não cair tanto nessa marasmo, nessa preguiça, uma palavra ruim, né, mas essa lentidão, né? Estamos tentando estar sempre crescendo, tentando ser melhores. Às vezes a gente tem um dia difícil, às vezes não consegue, mas o importante é sempre continuar tentando. E também a lição de que a matéria é a mesma, né? Somos todos iguais, somos todos unidos, todos em união perante a Deus. Então, nós possamos ter isso em mente, então esse abraço irmão a todos, essa união de pensamento, de energia, que nós possamos sempre continuar buscando o movimento, a evolução, o aprendizado e o trabalho. Que Jesus nos abençoe sempre. Uma boa noite.